E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. As últimas palavras de Jesus na cruz são: está consumado. E o texto acrescenta: com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. É muito importante entender a singularidade destas duas frases: está consumado e entregou o Espírito, porque são coisas que jamais poderão ser ditas de homem algum, só de Jesus. O sentido do está consumado é de algo resolvido, e é a mesma palavra grega usada para uma dívida quitada. Jesus está dizendo que está terminado, a dívida está paga. É o fim da questão. Ninguém mais poderá cobrar uma dívida que foi paga, e ninguém poderá condenar um ex-detento que cumpriu toda a sua pena. Mas que dívida Jesus tinha para ter assim pago na cruz? Que pena de morte era essa que ele cumpriu até o final? A minha dívida e a minha pena. Ao morrer na cruz, aquele que não tinha pecado, jamais pecou e era incapaz de pecar, foi feito pecado em meu lugar. Ali os meus pecados foram colocados sobre ele e Deus o julgou como se estivesse julgando a mim. Se eu tivesse que me encontrar com Deus no final, meu destino certo seria o lago de fogo. Uma pena eterna de dor e ranger de dentes. Eu mesmo não poderia fazer nada para amenizar isso, pois se trata de uma questão judicial. O bom comportamento de um criminoso ao longo de sua vida não diminui a gravidade de seu crime. Ele deve ser julgado. Eu, um pecador perdido, só poderia ser salvo se alguém sem qualquer mancha de pecado assumisse minha culpa e tomasse o meu lugar no juízo. Foi o que Jesus fez. Ou ninguém jamais poderia ser perdoado e salvo eternamente. É por isso que posso ter a certeza de que todos os meus pecados já foram julgados. Jesus os levou sobre si quando eu nem sequer ainda existia. O valor da cruz se estende em ambas as direções da história da humanidade, para o passado e para o futuro. Os que antes morreram crendo na misericórdia e graça de Deus, de que ele faria algo pelo pecador, foram salvos pela obra de Cristo na cruz. Os que vieram depois e creram que Deus já providenciou o Cordeiro para o sacrifício e que este foi consumado ali, são salvos pela mesma obra. Os que continuam tentando obter a salvação confiando em sua própria religião, caridade ou obras de justiça, jamais conseguirão obter o perdão. É simples entender isto. Perdão é algo que você faz por merecer ou é algo que a parte ofendida dá por graça e misericórdia? Assim é a salvação daquele que crê em Jesus. O que você merecia, o castigo eterno, a misericórdia de Deus não lhe dá. O que você não merecia, a salvação eterna, a graça de Deus lhe dá. É por isso que se chama graça. Caso contrário, se chamaria dívida. No próximo vídeo, saiba por que só Jesus era capaz de morrer.